Olá, meus caros, aqui é o Talkboy. Chegamos aqui ao filme Replicante, que é um filme de ação e ficção científica de 2001, dirigido por Ringo Lam, que já havia dirigido Risco Máximo, e estrelado por Jean-Claude Van Damme e Michael Rooker. É a segunda colaboração entre Van Damme e o diretor de cinema de Hong Kong, Ringo Lam, e é a terceira vez que Van Damme atua em um papel duplo. Enfim, alguns spoilers do filme, tá? O filme teve um lançamento limitado nos cinemas em muitos países europeus e foi lançado diretamente em DVD nos Estados Unidos em 18 de setembro de 2001. O site Rotten Tomatoes, um agregador de críticas, relata que 27% dos 11 críticos entrevistados deram ao filme uma crítica positiva. A nota média foi de 4,3/10. Maitland McDonald, do Team Guide, declarou: as sequências de ação são bem encenadas. O artista marcial de 40 anos ainda tem o físico perfeito, executando aberturas de 180, espacates, 180 graus e pernas e acrobacias e ginásticas com a graça e a aparente facilidade de alguém muito mais jovem. Earl Christie, do DVD Talk, concordou, chamando o Replicante de um filme de ficção científica decente, que é sempre envolvente e tem ótimas cenas de ação que os fãs de Van Damme certamente apreciarão. No início do filme, Van Damme incendeia uma nota de $20 para incendiar um corpo com gasolina. Quando ele deixa a nota cair, ela milagrosamente se transforma em uma nota de $1. Esse filme inspirou diretamente o episódio 11 da primeira temporada de The Blacklist, O Bom Samaritano. Ele recebeu um visto de censura italiano na Itália, número tal, emitido em 22 de junho de 2001. Bom, agora chegou a vez desse que vos fala comentar o que achou da obra Replicante de 2001, dirigido por Ringo Lam. Esse filme aqui, eu acho que quem já está mais familiarizado ali, ou seja, os programas que eram exibidos no SBT nos domingos, Domingo Legal, com o Google Liberado e tudo mais, sabe muito bem que o Van Damme veio pela segunda vez no Brasil, a segunda vez consecutiva. Acho que ele já havia estado no país, no Brasil, várias outras ocasiões, mas não para divulgar um filme, mas para passeio mesmo. Mas para divulgar o filme, foi a segunda vez consecutiva que ele veio ao Brasil e usou do programa Domingo Legal do Google Liberato para ficar horas ali divulgando o Replicante, como o Van Damme fazia também lá nos Estados Unidos, em programas de talk show, mais ou menos semelhantes ao que o Brasil apresentava aqui com o Domingo Legal, com o Gugu, apresentado pelo Gugu, tá? E o Van Damme chegou. A gente sabe que o cara ainda estava dominado pelas drogas, só que o Van Damme chegou bem magro. E o Replicante já era um filme que já havia sido produzido e ele já havia sido bem visto lá nos Estados Unidos pelos críticos, como eu já apontei aqui, que deram uma nota uma nota ao menos alta pro filme, não ridicularizou o filme, não deixou ele no patamar de filme medíocre. Pelo contrário, o Ringo Lam fez um excelente trabalho nesse filme relacionado ao gênero da ficção científica, sci-fi, ação, e é um filme bem típico do Van Damme, como eu já ressaltei aqui nas curiosidades. Embora esse filme tenha, como eu já ressaltei aqui, ele tenha sido lançado diretamente em vídeo, eu assisti esse filme no cinema, tá? Foi o último filme definitivamente que eu assisti, estrelado pelo Jean-Claude Van Damme. E posso dizer aqui, valeu muito a pena, cara. O filme é muito bom, ele não é um filme que vive de hype. O próprio Van Damme falou, ele falou assim na época, eu não vim pro Brasil aqui, esperar que esse filme seja um grande sucesso, um big huge sucesso. Ele falou que o filme vá com Deus e vai ter quem goste e que vai ter aqueles que não gostam. Mas, como já disse aqui, os críticos deram uma avaliação bastante positiva para esse filme e ele mereceu, porque é um filme muito bom. Eu gosto muito desse filme, tá? Ele foi lançado em VHS pela California Filmes, e VHS e DVD também, porque já era praticamente quase o fechamento das videolocadoras. Eu comprei esse filme em DVD, tive muita sorte na época, mas ele foi também disponibilizado nas locadoras. Então, se a gente pegar aqui, o Van Damme veio, ele pegou esse filme Replicante, chamou novamente o Ringo Lam, ele se reinventou. Ele se preparou, e foi a última vez, de fato mesmo, que a gente viu o Jean-Claude ele fazer o espacate, a abertura de pernas, como já ressaltei aqui. Algo que a gente não via desde o auge dele, desde o Retroceder Nunca, Render-se Jamais, Contato Mortal, Bloodsport, o Grande Dragão Branco. Então o cara tava em forma aqui, o cara tava simplesmente em forma. E ele deu um show também na atuação, porque aqui não é por causa que o Van Damme ele faz um papel duplo, ele de fato ele dá um show na atuação, além de ele ser um lutador, um artista marcial, ele também é um ator. E aqui ele carrega muito da trama do filme, que eu não vou spoiler muito aqui, cara, mas o Van Damme faz um papel vilão. Ele faz o Garrett, o codinome dele, Otocha, que acaba queimando mães, que tem filhos ali, ele não que ele vai deixar o filho sobrevivendo ali, ele queima, primeiro a mãe, porque cada vez que ele se depara com uma situação onde ele acredita que a mãe está fazendo mal pro filho, está destratando, chamando atenção, não está dando atenção para o filho, o Van Damme ele pega e incendeia, sabe, a casa dessas mães ali, várias mães ali. Ele, como assassino ali, o personagem dele, que é o Garrett, ele já tem um currículo bastante extenso. E quem fica na caça desse assassino é o personagem do Michael Rooker, Risco Total, estrelado pelo Sylvester Stallone. O Van Damme aqui, o personagem dele faz um cara casca grossa, mas o cara é mau mesmo, deixou o cabelo crescer,
O cara usa jaqueta, incendeia mães ali, né, que tem filhos, bota fogo nas casas e é chamado de Tocha, um assassino que até então é imparável ali, nem mesmo o personagem do Michael Rooker consegue pará-lo. Aí depois o governo, né, a CIA e tudo mais ali vê que, como eles não estão tentando conseguir parar esse assassino em série, eles vão criar uma réplica desse assassino, né, e essa réplica seria o replicante, extraída do genes do próprio assassino, do sangue, né, eles usam a tecnologia ali lá dos anos 2000, a tecnologia para criar uma réplica desse assassino do Garrett, né, e essa réplica é chamada de número 1, number 1, tá, e é uma réplica que ela precisa ser ensinada, né, é como se fosse uma criança que vê o mundo, e quem vai orientar essa réplica é o personagem do Michael Rooker, que é o Jake. Então o filme é muito carregado não só na atuação do Van Damme, como também na atuação do Jake. O elenco está muito bem representado aqui. A trama também é um filme policial, a trama é muito envolvente, tem cenas de luta, como já disse aqui, o Van Damme faz a abertura de perna, o espacate, é muito foda ver isso, né, o Van Damme resgatando e tal, o cara tava em forma, apesar dos problemas de drogas, o Jean-Claude estava em forma. É um filme que tem uma vibe bem pesada, né, que tem uma cena ali que o Van Damme tá no hospital, o personagem dele, né, aí ele dá cabo, cara, de uma velhinha que já está nas últimas ali no hospital. E nem à toa que esse filme foi censurado na Itália, recebeu uma censura ali, porque ele tem cenas violentas. E, enfim, dependendo, vai ter uma treta entre o Van Damme versus ele mesmo, né? Então é bem interessante ver isso. Um abraço a todos, meus caros, e fui!